Assim como em partidas de futebol, o jogo só acaba com o som do apito final. Ao ouvir esse barulho, acabou. Vence quem venceu, perde quem perdeu. Nas eleições mais disputadas da história recente dos Estados Unidos, terminou assim, com Biden vencendo e se tornando o 46º presidente do país. Marcada pelas soluções dadas para enfrentar a pandemia do coronavírus, esta eleição, que esteve ameaçada de ir para os tribunais, não precisou de uma revisão. Este sinal, no futebol ou em qualquer outro esporte, significa que um lance crucial será revisado. Desde março, quando a hipótese das eleições por correspondência se tornou uma realidade, os republicanos duvidavam da integridade do processo eleitoral. No fim, não foi preciso. O democrata venceu e a justiça indeferiu até o momento qualquer processo que mudasse isso. Porém, uma possível judicialização do processo eleitoral não seria uma novidade nos Estados Unidos, mas seria muito ruim para um país extremamente polarizado. É o que diz Vitória Velli, chefe de redação da FP Brasil. Vejo esse cenário de uma intervenção jurídica com recursos e protelações como muito danosa, muito prejudicial, muito dramática mesmo, uma situação que já não é fácil, né, num país já tão polarizado. O grande momento do futebol é o gol. A torcida, centenas de câmeras e milhares de olhares focados em apenas um lance. Nas eleições, o grande momento não fazia barulho. Não tinha alarde nem coro de torcida, apenas a voz do apresentador. Se acerca aos 270 que se los poderiam dar. Olhos atentos na cor transparente que mudou para azul e depois para o vermelho. E assim foi até o fim. Por exemplo, um estado como Georgia também poderia. O resultado foi de 290 para Biden e de 214 para Trump. Com a projeção da NBC, dos 538 delegados em disputa, o democrata já garantiu um número mínimo de 270 delegados para se tornar presidente. Biden ainda venceu nos estados-chave de Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, e liderou na Geórgia e no Arizona até o momento que foi decretada a vitória. Em uma eleição que aconteceu nas sombras de um processo de judicialização e em meio a protestos, a decisão ficou nas mãos do estado da Pensilvânia, com seus 20 delegados. Em números absolutos, são mais de 157 milhões de americanos que foram votar, cerca de 70% da população do país, sendo que 100 milhões votaram antes do 3 de novembro. O comentarista político Guilherme Carvalho acredita que os acontecimentos marcantes desse ano foram determinantes para a presença recorde de eleitores. Foram basicamente dois assuntos que movimentaram a opinião pública norte-americana em relação a esse grande número de pessoas que foram votar agora nessa última eleição. Primeiro foi a questão da governabilidade da pandemia praticada pelo atual presidente Donald Trump, que meio que deu de ombros um pouco com essa política. Isso movimentou a sociedade até pelo número de vítimas que tiveram nos Estados Unidos. Isso eu acho que foi a pauta principal da consideração. E segundo, a questão do racismo, tá? Que foi também, no meu entender, mal gerenciado pelo presidente Trump e, sobretudo, em relação ao assassinato através da violência policial que um cidadão negro sofreu há alguns meses atrás. Esses dois aspectos movimentaram e polarizaram a sociedade norte-americana, conduzindo a esse grande número, cada lado querendo manter a sua posição eleitoral. Para os americanos, a economia foi o principal motivo do seu voto, seguido da desigualdade racial e a pandemia da Covid-19. Um outro número mostrou que 46% dos americanos confiaram plenamente que o processo eleitoral transcorreu sem gerar qualquer desconfiança. Apenas 4% dos eleitores afirmaram que não tinham nenhuma confiança no pleito de novembro. Assim como para os norte-americanos, a eleição dos Estados Unidos foi também a mais importante do mundo. No Brasil, a imprensa repercutiu atentamente os desdobramentos da corrida presidencial e principalmente o resultado da vitória. Pelo lado bom, a espera para saber o resultado das eleições chegou ao fim, mas assim como no esporte, algumas decisões sofrem viradas de mesa. As instituições democráticas elas estão sendo postas à prova nesse momento. Eu acho que é um momento muito delicado para uma democracia do mundo.
Os olhos do mundo estão voltados para lá, né? Inclusive, de que maneira o presidente, numa eventual derrota, vai finalmente se comportar, como o partido dele, né, que é um partido histórico, vai reagir. É um momento muito delicado, muito realmente difícil, mas eu acredito que as instituições elas vão resistir a esse teste.